Olá, sejam bem-vindos a mais um No Covil do Off Game. E como vocês já sabem, hoje é dia de falar sobre os grandes clássicos da primeira parte da semana. E para essa primeira parte da semana, a gente já tem um joguinho que é amanhã pela Copa do Rei, Barcelona e Atlético de Madrid. E o nosso outro jogo é Tottenham e Manchester City. E esse ex vai falar com vocês sobre eles. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Covil, ao nosso cantinho de trabalho, onde vocês já sabem, onde acontece de fato o off-game de todos os dias. E hoje é aquele dia que a gente já está acostumando, né? Durante a semana, é aquele dia que a gente vai falar dos grandes jogos dessa primeira parte da semana que vai até a quinta-feira. E a gente separou aqui para vocês dois joguinhos super interessantes de tudo isso que vai acontecer. A gente sabe que vai ter Copa da Itália, a gente sabe que vai ter a Copa do Rei, a gente sabe que tem rodada da Premier League, tem um monte de coisa acontecendo. Libertadores da América, é claro. Os jogos de volta, né? Principalmente para Bahia e Corinthians, mas a gente vai falar sobre Barcelona e Atlético de Madrid, jogo válido pela ida da Copa do Rei. E a gente vai falar sobre um jogo bem interessante na rodada dos meio de semana da Premier League, que é Tottenham e Manchester City. Um joguinho bem interessante que a gente vai falar já já. Vamos começar falando do jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid. Primeira perna desse confronto aqui pela Copa do Rei. Lembrando que esse é um jogo da Copa do Rei, ele não é um jogo do Campeonato Espanhol. E para quem está um pouco perdido aí na Copa do Rei, a gente está na semifinal do torneio. Então é um jogo bem importante. Jogo de ida na casa do Barcelona, então o Barcelona manda este primeiro jogo. Já se enfrentaram pela Copa do Rei, CX? Já se enfrentaram pela Copa do Rei no campo do Barcelona? Com toda certeza. 24 confrontos no campo do Barcelona, só 6 vitórias do Atlético de Madrid. Obviamente, um campo que o Atlético de Madrid ganha pouco e que o Barcelona tem sim um domínio no confronto direto. Pelo menos historicamente. Mas esse historicamente, CX, ele se reflete no recentemente desses dois times. Bom, o Atlético de Madrid, das últimas 10 visitas ao Camp Nou, o Atlético de Madrid venceu só 2 vezes. Então, sim, o Atlético de Madrid mesmo recentemente continua com muita dificuldade para jogar no campo do Barcelona. É importante lembrar que o último confronto, o confronto do dia 21 de dezembro, agora de 2024, foi vencido pelo Atlético de Madrid por 2-1, né? E foi uma vitória bem importante, inclusive, para o Atlético de Madrid, que já não vencia esse confronto há muito tempo, que estava num status de uma vitória em 10 jogos. Agora ele tem 2 vitórias em 10 jogos, graças a essa última vitória aqui que aconteceu pela Liga Espanhola 2-1. Mas o domínio do Barcelona, ele é histórico, ele é recente, então é muito difícil a gente tratar aqui o Atlético de Madrid como outra coisa que não seja zebra. Inclusive, o Atlético de Madrid foi a última equipe que venceu o Barcelona em casa. De lá para cá, o Barcelona enfrentou Betis, Valência, Atalanta, Alavés e Raio Vallecano, e mais ninguém ganhou do Barcelona de lá para cá. Então, o Atlético de Madrid não tem outra alternativa aqui a não ser tratado como a zebra da partida. Isso quer dizer, Ciex, que o Barcelona é favorito e vai ganhar muito fácil a partida?
Óbvio que não, né? Uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, muito pelo contrário, tá? Os confrontos em Barcelona, apesar das vitórias do Barcelona, são confrontos apertadíssimos, apertadíssimos, decididos por um gol, por um gol. Nos últimos 10 confrontos entre eles, a gente só vai encontrar 2 vitórias do Barcelona por mais do que um gol de diferença. Uma vitória por 4-2 e uma vitória por 2-0. Todos os outros jogos foram decididos por um gol só a favor do Barcelona ou até um gol a favor do Atlético de Madrid. Então, apesar do domínio histórico e do domínio recente do Barcelona perante o Atlético de Madrid, os jogos são duros e as vitórias são apertadas sim, tá? Então a gente vai tratar aqui, obviamente não tem como ser diferente disso, a gente vai tratar o Barcelona como favorito dessa partida e eu não vejo, apesar do time do Atlético de Madrid ser um time bem interessante, muito talento, principalmente na frente, no ataque, bastante talento ali. Mas para mim o Barcelona é favorito, entra favorito e para mim deve ganhar esse primeiro jogo aqui, o jogo de ida. Até porque tem que ganhar também, né? A volta vai ser em Madrid. Não é fácil você ir a Madrid enfrentar o Atlético com o Atlético em vantagem, né? É claro que o Barcelona quer vencer e quer construir uma vantagem em casa nesse jogo no meio da semana. Então, para mim, é muito, muito claro aqui, o Barcelona é favorito na partida, muito favorito, Sex? Claro que não, é sempre bom levar em consideração esse histórico recente entre os dois. As vitórias do Barcelona acontecem, mas são normalmente vitórias apertadas por poucos gols. Só 2 em 10 partidas o Barcelona venceu por mais de um gol de diferença quando venceu. Então é importante isso ser mencionado. E a gente sabendo disso, tem que tomar um pouquinho de cuidado no mercado, afinal de contas, a gente está diante aqui de um retrospecto de favoritismo para o Barcelona, mas não de super favoritismo. Isso é importante. Do outro lado, um dia depois, a gente vai à Premier League. Lá na Premier League, a gente vai ter um confronto interessantíssimo entre Tottenham e Manchester City. Aqui o confronto, e aqui é um confronto interessante, também é interessante eu dizer o que eu vou dizer. Apesar de toda a temporada horrorosa do Manchester City, ele continua entre os 4 primeiros da Liga e continua nesse momento classificado para a Champions League. Claro, está um pouquinho mais apertado ali a tabela, porque teve a derrota para o Liverpool na última rodada, mas mesmo assim, ó, se eu olhar ali em cima na tabela, ó, o Manchester City perdeu, porém o Nottingham Forest perdeu também, o Arsenal perdeu também, o Bournemouth e o Chelsea ambos perderam também. Então, na turma ali que está entre os 7 primeiros da Premier League, só venceram na rodada o Liverpool e o Newcastle. O resto da galera perdeu, não é que eles empataram, não, perderam. Arsenal, Nottingham, o próprio City, o Bournemouth e o Chelsea, isso daqui ajudou o City a se segurar ali em 4º lugar. O Tottenham vem de uma sequência muito bonita. O Tottenham tem 3 vitórias seguidas no campeonato. Brentford, Manchester United e Ipswich são 3 vitórias seguidas. Acumulou 9 pontos. Saiu ali de uma zona bem incômoda que ele estava na tabela. Mas o Tottenham tem muita coisa para remar na tabela da Premier League. Se ele quiser alguma coisa melhor, a gente acha que pela Premier League vai ser, para não dizer impossível, vai ser muito difícil do Tottenham conseguir alguma coisa. Ele ainda tem 4 pontos atrás do Brentford, que é o 11º. Então, mesmo uma vitória do Tottenham, combinada com uma derrota do Brentford, mesmo assim, mantém o Brentford à frente do Tottenham na tabela de classificação. Mas o que vale aqui nesse jogo é o tamanho do jogo. É o clássico entre eles. Esse jogo vai ser mandado em Londres, no campo do Tottenham. Na Premier League isso aconteceu 73 vezes e o Manchester City ganhou só 19 dessas 73 vezes.
o campo do Tottenham é um campo tradicionalmente hostil para o Manchester City. Então você pega um campo hostil, uma equipe que não está na sua melhor temporada, sofrendo para ganhar jogos e vai para um campo hostil jogar. De se pensar, é claro, o que está acontecendo aqui, né? Em termos de ataque, são 2 ataques excelentes, são 2 defesas permissivas. Quem olha para esse cenário pode pensar assim: uau! Over, muito ambas marcam esse jogo aqui. 2 ataques excelentes contra 2 defesas permissivas. Vamos tomar um pouco de cuidado com isso daí? Vamos. Porque o Tottenham já é um super ataque, uma defesa permissiva antes dessa temporada. E o Manchester City pode ter piorado na defesa, mas sempre foi um ataque bem generoso, um ataque bem eficiente. Pois bem, não quer dizer muita coisa. Esse confronto aqui, ele viu 4 gols acontecer só uma vez das últimas 10. E ele viu 3 gols acontecerem só em 2 das últimas 10. Um fator curioso também do clássico entre o Tottenham e o City é o quê? Todas as vezes que a gente teve esse over, né? Esse 3 gols, esses 4 gols foram jogos ambas marcam. Olha que outra coisa curiosa. É um clássico reconhecido na Inglaterra por ser um clássico de dificilmente bater ambas marcam. Só 2 em 10 vezes no campo do Tottenham a gente viu ambas marcam entre essas equipes aqui. Isso falando historicamente, vejo que historicamente é difícil para o City vencer lá. E se a gente pegar os confrontos recentes entre eles aqui, os 10 últimos confrontos, a gente vai ver só 3 vitórias do Manchester City no campo do Tottenham. Então, de um pouco diferente do que a gente mostra às vezes do Paris Saint-Germain, que ele tem muita desvantagem, mas quando a gente pega num corte recente, o Paris Saint-Germain ele está super bem no confronto direto. Com o Manchester City e Tottenham, isso não acontece. O City sofre historicamente, a gente puxa ele para o recente confronto contra o Tottenham e a gente encontra 1, 2, 3 vitórias em 10 partidas. É muito pouco para o Manchester City. Então, é um campo hostil. O City costuma ter problemas ali. Tem uma defesa permissiva, acho que isso não é surpresa para ninguém. O Tottenham tem um grande ataque. Porém, tem uma defesa tão permissiva quanto o Manchester City. Sobre favoritismo desse jogo, eu vou deixar em aberto como eu fiz no jogo entre o Manchester City e o Real Madrid. Por quê? Por causa da lesão que a gente tem do Haaland, que ainda é uma dúvida se joga ou se não joga esse clássico com o Tottenham. Com o Haaland bem, saudável, jogando, a vantagem é do Manchester City para mim. Sem o Haaland, cai muito a eficiência ofensiva do City, e aí eu torno o Tottenham ligeiramente favorito aqui. Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado, mesmo cuidado que se tomou com o Real Madrid, deve se tomar aqui no Tottenham também, ficar aguardando, esperando como é que vai ser a evolução do Haaland nesses próximos dias, porque a presença do Haaland em campo eleva muito a eficiência do ataque do Manchester City. Isso quer dizer que se o Haaland jogar, se é que o City ganha? Não. Isso quer dizer que se o Haaland jogar, a potencial eficiência do ataque do City será bem maior. E aí dá para tratar ele como favorito. Mas enquanto a gente não saber disso, muita calma, muita paciência, esperar a divulgação, principalmente das listas de convocados para o jogo, depois de titulares mais para frente na semana, e aí sim tomar uma posição mais segura nesse Manchester City contra o Tottenham. Claro, em termos de tabela, para o Tottenham não vale praticamente nada, dá para dizer que não vale nada,
pro Tottenham esse jogo, mas pro Manchester City vale e vale muita coisa. Lembrando que o Manchester City tem o mesmo número de pontos do Newcastle, que está atrás dele, e o Newcastle no mesmo horário vai enfrentar o Liverpool em Liverpool. E por que é tão importante esse jogo para o Manchester City? Porque o City, o City e todo mundo sabe que essa semana tem Liverpool em Anfield. E Liverpool em Anfield é muito difícil de perder. É muito difícil de perder. A gente está falando do campo mais hostil da Europa, do campo mais dominante da Europa. E quem vai jogar lá? O Newcastle, que é a equipe que está empatada com o Manchester City na tabela em pontos. Então veja como é para o City importante esse jogo contra o Tottenham. Mas o Newcastle tá pensando parecido, tá? O Newcastle tá pensando assim, pô, eu tenho que ir no Anfield, meu Deus, que vida difícil logo agora, logo nesse momento da temporada, mas calma. Porque o City também tem que ir lá no Tottenham, e lá no Tottenham o City sofre muito para ganhar. Então estão os dois aí nessa briguinha. E aí eu vou chamar, obviamente eu vou chamar a atenção para o Bournemouth, que está só um ponto atrás dos dois, como o Chelsea, que também está um ponto atrás dos dois. Para mim, o Bournemouth ainda joga fora de casa contra o Brighton, mas para mim essa pode ser a grande rodada do Chelsea. Se o City não vencer no campo do Tottenham, o que acontece muitas vezes a gente viu. E aconteceu o básico, que é o Newcastle ter problemas para jogar em Anfield. O Chelsea joga em casa contra o Southampton, ou seja, o Chelsea é mandante em uma partida contra o lanterna do campeonato, um ponto atrás dessa bagunça toda. Então, se City e Newcastle tiverem problemas, o que é normal, Brighton e Chelsea, mas principalmente o Chelsea. Eu não vou me surpreender em nada se o Chelsea abrir a rodada em 7º lugar e terminar a rodada em 4º lugar. Então, olho no Chelsea e olho na importância gigantesca que tem esse jogo aqui entre Manchester City e Tottenham para o Manchester City na tabela. Outra coisa também, né? O Manchester City pode se aproveitar de um outro jogo. Ele, imaginando ele vencendo aqui o Tottenham, ele pode se aproveitar de um confronto direto ali entre Nottingham e Arsenal nessa rodada também. Um jogo que esse jogo já será no campo do Nottingham, então já não sei se vai dar para, numa eventual vitória, pegar o Nottingham na tabela de classificação, mas vai dar para apertar bastante. Uma rodada da Premier League fantástica. Fantástica. Muita coisa boa, muita coisa interessante para acontecer. Os 7 primeiros colocados da tabela se enfrentando, né? Liverpool contra Newcastle, Arsenal contra o Nottingham Forest, e aí você tem Brighton e Chelsea, que são os últimos dois nessa lista aqui, jogando contra times fora dessa lista dos 5 primeiros, e o Chelsea em casa enfrentando o Southampton, que é o lanterna. Muito, muito importante esse jogo para o Manchester City, então eu contei toda essa historinha para ilustrar para vocês o tamanho da importância desse jogo para o Manchester City. Mas vou manter a minha posição aqui. Caso jogue o Haaland, eu não tenho dúvida, mesmo num campo hostil, o City é favorito. Se o Haaland não jogar, cai a eficiência, cai essa potencial eficiência ofensiva do Manchester City e vai enfrentar um time de eficiência ofensiva enorme, que é o Tottenham. Então, é importante que o City consiga sustentar esse jogo trocado com o Tottenham. Sem o Haaland vai ser mais difícil, e sem o Haaland, para mim, o Tottenham é um pouquinho coisa favorito para vencer mais uma vez em casa e manter essa escrita aí que lá no Tottenham Stadium é difícil do City sair com a vitória. É isso, Gel. Esse comecinho de semana aí tem esses dois jogos enormes, né? Talvez alguém esteja pensando assim, mas são só 2 jogos, mas são só 2 jogos, mas são 2 jogos gigantescos. São 2 jogos gigantescos. Uma semifinal de Copa do Rei, Barcelona e Atlético de Madrid,
e um jogo, um clássico da Premier League inserido numa rodada extremamente importante para o campeonato. Lembrando que a gente já está falando da 27ª rodada. É isso, é verdade. Jogos importantíssimos, rodada decisiva. A gente já tem amanhã esse joguinho também muito interessante da Copa do Rei. E como de costume aqui, a gente sempre nas nossas madrugadas, além de fazer discussões, ver jogos, táticas, entre outras coisas, a gente faz as nossas panterzinhas aí para deixar rolando ao longo da semana, ao longo do dia, e a gente compartilha aqui com vocês as que a gente faz dentro do nosso vídeo aqui do Covil. Então, para o joguinho que a gente conversou aqui, a gente tem uma dupla, tá? A gente vai pegar o handicap 0 do Barcelona, nesse jogo aqui contra o Atlético de Madrid. E para o jogo do Tottenham e do City, a gente vai puxar um under 4.5. Aí na tela vocês têm as odds separadas. Essa dupla deu uma odd 1,90, feita há pouco tempo. Então, acredito que essa odd ainda esteja aí durante um tempo. Pode ser que aumente, pode ser que diminui. Nunca dá para saber. Mas é isso. Essas são entradas baseadas no que a gente viu aqui, o favoritismo do Barcelona, mas por ser um jogo não tão simples para o Barcelona quanto o mercado está pensando que será. Então a gente puxa um handicap 0 e ali o mercado dá um jogo super over, super ambas, super tudo pro Tottenham e City. E é um pouco diferente aqui a nossa visão sobre isso. Então pra gente, pelas nossas estatísticas aqui dos bancos de dados, a gente puxa esse under 4.5 e a nossa duplinha é essa. E é isso, gente. Esse foi o Nasce no Covil. E a gente se vê em breve. É isso, meus queridos. Uma boa semana de trabalho para todo mundo. Vamos ficar de olho nesses dois joguinhos super importantes aí da semana. Dois grandes jogos, dois grandes clássicos nos dois maiores mercados europeus. Então, olho em Barcelona e Atlético, olho em Manchester City e Tottenham para essa primeira parte da semana. A gente volta no final da semana para falar sobre mais análises, aí análises já para o final de semana, e tem coisa diferente, especial aqui no Off Game essa semana. Se você ficou com a gente aqui até agora, vou pedir para você deixar um like no nosso vídeo, que é muito importante para a gente. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Conheça o nosso trabalho. Siga a semana aqui do Off Game, que tem muita coisa legal. É isso, meus queridos. Um grande abraço para todo mundo. Uma semana excelente. E a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.